ele vai lhes dando o assalariado, ele vai lhes propiciando o trabalho. Agora, cabe o discurso. Se eu emprego, eu decido o que vou fazer daquele momento. Se eu ajustei, se é ajustado, é um contrato. Tudo que eu fizer a mais é um direito que me cabe, mas eu não posso fazer a menos. Eu tenho que cumprir, no mínimo, aquilo que está ajustado. E é o que esse pai de família aqui faz, e ele mostra. O olho do outro é que está insatisfeito. Foi o outro que ficou de reclamação. Já começou a se vitimizar. Então, ele mostra como nós, como humanidade, não nos contentamos. Nós somos sempre necessitados de um desejo acima daquilo que já foi realizado. Estávamos sem trabalho, fomos contratados. Estávamos sem salário, ele disse o quanto pagaria. Aceitamos porque nada tínhamos. Fomos trabalhar. Trabalhamos sobre o sol o dia todo e o calor porque era a condição da hora. Qualquer um de nós poderia chegar, olhar e dizer assim, não, está muito quente, vou não. É uma discussão. É uma decisão. Você não ganhava um denário, mas também ficava lá de vagabundagem. Então, uma preocupação de Jesus de mostrar esse mote de como nós, em grande grupo, temos diferentes ações para todos. Bastou que o primeiro começasse a reclamar, pelo entendimento do texto, que os outros também reclamaram. Ou seja, movimento de manada. Às vezes reclama, não sabe nem do que, mas está reclamando porque está reclamando. Né? Às vezes você é igual jogo de futebol, você vai lá no estádio, tem gente que está olhando o celular, aí de repente todo mundo levanta, o cara levanta junto. Não, foi gol, foi alguma coisa? Você vai, é um movimento de manada. Isso é muito complicado, porque a gente vai perdendo a textura das nossas decisões, das nossas definições. A gente não está humilde o bastante para reconhecer o que está sendo feito, o que está sendo tratado. Né? A gente tem ainda um anseio, e aí entra o nosso psiquismo. A inveja e a frustração. A inveja pelo que o outro angariou, porque ele tem uma inveja do outro. Esse que se pronuncia, ele está com inveja do outro. Ele está com inveja porque o outro trabalhou menos e ganhou tanto quanto ele. Para ele, essa é uma conta que ele diz o seguinte, ele está ganhando mais. Porque se eu trabalhei muito mais e estou ganhando a mesma coisa, ele com muito menos está levando a mesma coisa. Então, está errado. Tinha que ser comigo mais ou menos para ele. Percebe? A relação da matemática, ou eu ganho mais, ou o outro tem que ganhar menos. Ele não está botando uma coisa, ele tá usando de um sentido de frustração dele, de um desejo, de um anseio, de algo que fica anteparado por uma vontade dele, e não por uma questão de justiça. A gente fala assim, a misericórdia do Pai. A gente sempre pede a misericórdia do Pai. E a misericórdia é para com todos. Nessa passagem, há uma misericórdia mostrando que a casa do Pai, porque ele começa, o reino dos céus se assemelha a um pai de família que no amanhecer sai a angariar e saiu buscando almas. O trabalhador é para montar aquele momento, daquele cenário, mas ele está angariando almas, que somos nós. Em todas essas horas, quantas múltiplas passagens não podem se assimilar nessa alegoria das nossas múltiplas passagens de vida? Quando ainda muito rudes, tínhamos o pensamento da plena insatisfação em querer sempre o que é do outro. Porque a inveja, ela é um sentimento que permeia a humanidade desde o momento em que começamos a registrar a nossa história, e muito antes dela, 50 mil anos atrás, já se buscava esse sentimento. O porquê das guerras? Porque eu quero o que é do outro. Porque eu quero tomar o que é do outro. Porque, além do que eu tenho, me interessa o que é do outro. Então, eu vou lá e tomo. O sentido, na época, mais de 50 mil anos, imagine,
se isso a gente hoje, com todas as regras, leis e normas que temos internas enquanto nação e regras mundiais, a gente invade. Guerras, pequenas guerras começam. Eu não estou falando da Segunda Guerra Mundial, que já se passaram bastante tempo, mas que continua muito viva na nossa cabeça o resultado, aliás, da Primeira e da Segunda, que foram muito próximas. Né? Hoje a gente tem microguerras, né? Guerras menores, que são produzidas, algumas noticiadas, outras não, porque não interessa. Por exemplo, na África, existem diversos, eles minimizam, conflitos armados. É uma forma de você minimizar, né? Uma forma de você, de modo hipócrita, colocar pequenos combates e guerras, né, que acontecem. Por quê? Porque na África você tem possibilidade de guerra para extração de minérios de grande valor, não só do diamante, por exemplo, mas de outros minérios que são usados através de tecnologias muito modernas, que são extraídos lá de povos muito pobres e de grupos dominantes que vivem em guerrilha, usando muitas vezes do nome da religião para justificar. Quer dizer, essa mistura. Tudo isso em função de uma coisa chamada, no fundo, inveja.